Olá, gente. Nós vamos falar hoje sobre a vergonha que é essa tal de delação premiada do Vorcaro. Lembra quando eu falei há uns vídeos atrás? Coloca aí, eu lembro, João. Você falou que o negócio era para enrolar, que não era para trazer delação nenhuma que fosse boa. É porque o Gunê tá amarrado, né, de uma certa forma, com Gilmar Mendes. E está, de certa forma, amarrada com o STF, com essa cúpula do STF, né, que tem vínculo aí, de uma certa forma, com o Banco Master. E aí, o que o Vocaro está tentando, na verdade, é não ficar numa cela comum. E essa garantia de não ficar numa cela comum é a proposta de falar: não, eu tenho uma delação premiada para fazer. Então vem cá, vem para uma cela especial, aqui, né, do Estado-Maior, né, para a gente poder discutir isso aí. E aí coloca ele numa condição confortável. Porque o Daniel Vorcaro, numa cela comum, ele pode surtar. E ele surtando, aí ele pode estourar a bomba, entendeu? Então, traz ele para uma cela especial, né? Dá um tratamento meio VIP para ele e vamos empurrando com a barriga, entendeu? Depois das eleições a gente vê como é que fica. O importante é ele não fazer delação que possa comprometer membros do STF, membros do governo Lula, ou que possa dizer onde está o dinheiro. Porque, de repente, esse dinheiro pode ser usado na campanha esse ano, né? Bem, olha só, a polícia, a delação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro esbarrou na rejeição da Polícia Federal por falta de novidades concretas e detalhes inéditos. Investigadores avaliaram que as informações fornecidas nos anexos, que citavam o senador Flávio Bolsonaro e o financiamento do filme Dark Horse, não representavam provas substanciais. Isso nem crime é. Você está vendo como é que ele tentou fazer? Ó, vem para cá para você fazer delação premiada. Vou te dar uma sala VIP. Para que você tentar queimar a direita e poupar a esquerda? Porque o homem gastou no seu banco mais de R$ 500 milhões para bancar escritório de advogado. Não é possível que não tem nenhum advogado que vá defender esse banqueiro, né, de tirar ele de uma cela comum, né? Então, esse é o jogo que está sendo julgado. Ó, os principais fatores que emperraram e geraram sucessivas recusas do acordo incluem: a PF considerou que os relatos do banqueiro não agregaram linhas de investigação novas ou caminhos para recuperar os ativos, limitando-se a narrar fatos superficiais. Houve mudanças nas versões apresentadas pelo ex-banqueiro ao longo das negociações. Além dele relatar fatos polêmicos, como pagamento para o filme sobre Jair Bolsonaro, sem classificá-los explicitamente como propina, né? Nos bastidores, a avaliação da corporação é de que a defesa do ex-banqueiro tenta usar as delações apenas como estratégia para aliviar medidas cautelares, sem entregar o ouro necessário. Agora vem a participação do Gunê. Apesar da resistência da Polícia Federal, que chegou a sinalizar recusas formais, os advogados de Vorcaro mantiveram as negociações diretamente com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O órgão chegou a exigir a devolução de montantes bilionários, como o banqueiro sinalizando elevar a proposta de ressarcimento de 40 bilhões para 60 bilhões. No entanto, a falta de dados precisos sobre a origem e a viabilidade dessa devolução também dificultou o aceite da proposta. Então, meus amigos, é aquilo que eu falei para você. É a maior vergonha que a gente tem, entendeu? Uma Polícia Federal que está tentando fazer um trabalho sério, entendeu? Colocando um homem na parede. E aí a Procuradoria-Geral da República tenta mediar para que ele não fique numa cela comum, para que ele não surta e para que ele não entregue o ouro. Então, você tem advogados bancados com o Banco Master, que é mais de meio bilhão, com dinheiro desviado aí, não sei da onde. E ainda tem a Procuradoria, né, o Procurador-Geral da República passando pano, que é o chefe do Ministério Público. Então, meu amigo, isso aí é uma das maiores vergonhas que a gente está passando. Mas o pior não é isso, não.
O pior é que dói no coração, sabe? Dói no meu e dói no seu. Você que aí é de direita e acha que, né, a gente tem que caminhar para um caminho sereno. Aqui, o Jair Bolsonaro cogitou formalmente indicar Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República em 2019, no lugar da Raquel Dodge, que, na minha opinião, era muito melhor do que o Paulo Gonet e do que o próprio Aras, que ele colocou lá. O ex-presidente buscou alternativas fora da lista tríplice tradicional da Associação Nacional dos Procuradores da República. E Gonet tornou-se um dos nomes fortes na mesa. Paulo Gonet chegou a se reunir diretamente com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto para apresentar suas ideias e viabilizar o acordo político. Olha só, gente, como é que a turma estava armando para cima do Bolsonaro em 2019. Os aliados, entendeu? Os próximos, aliados próximos. Aí você põe o, né, aquele lá do Piauí, né, o Ciro Nogueira, onde o Jair Bolsonaro perdeu as eleições, assim, onde ele teve a maior perda percentual de eleições foi lá no Piauí, que é um traíra desgraçado. Estava lá no gabinete, entendeu? Furando o olho do Jair Bolsonaro. Aliados relataram que Gonet garantiu a Bolsonaro que jamais usaria o cargo para atrapalhar o governo, embora tenha feito a ressalva ética de que nenhum candidato poderia prometer a ausência completa de ações incômodas. Deputados influentes da ala bolsonarista da época, como Bia Kicis, tá vendo? Como é que até a Bia Kicis estava ingênua nessa história? Defendiam abertamente o subprocurador. Ele era classificado pela bancada conservadora como um conservador raiz e cristão, com ação considerada impecável em processos anteriores. Por que ele não foi escolhido? Aí veio, entendeu? Aquelas pessoas que se aproximaram do Bolsonaro, que era ligado à turma do PT. Porque o Bolsonaro, coitado, né? Ele era um outsider, um cara que chegou no governo porque o povo colocou ele lá. E aí, onde ele vai formar o quadro dele? Ele ficava assim, vem cá, aí fui aproximando dele, né? Um monte de suga-suga. E aí o pessoal, não, vou te indicar isso, te indicar aquele, mas te indicar aquele. Alguns ele acertou. Por exemplo, Rogério Marinho, né? Rogério Marinho é uma preciosidade, né? Por exemplo, ele colocou o Tarcísio, né, no ministério, depois o Tarcísio virou governador de São Paulo, né? Ele acertou em muitos, né? Mas teve esses aí que não é que ele errou, né? Ele não sabia, ele estava tateando no escuro. Então aqui, por que ele não foi escolhido? Bolsonaro acabou optando por indicar Augusto Aras, que foi conduzido posteriormente e permaneceu no cargo até o fim do mandato presidencial. O recuo na escolha de Gonet se deu por dois motivos estratégicos. O fato de Gonet ser sócio fundador do ministro do STF, Gilmar Mendes, no Instituto Brasileiro de Direitos Públicos, gerou forte desconfiança na ala ideológica do governo Bolsonaro, que temia uma proximidade excessiva com o judiciário. Augusto Aras conseguiu construir uma interlocução que deu mais segurança política imediata a Bolsonaro, no momento crítico de formação de sua base de apoio. Anos depois, o perfil conservador e técnico de Gonet não impediu que ele fosse o escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a PGR. No comando do órgão, o mesmo procurador que outrora foi cotado por Bolsonaro acabou tornando-se o responsável direto por assinar denúncias criminais cruciais contra o ex-presidente, incluindo o pedido de condenação no STF por tentativa de golpe de Estado. Olha só, cara, como o homem estava pisando em campo minado o tempo todo. Na verdade, o Lula queria manter o Aras, entendeu? Porque o Aras é mais ligado à ala socialista aí, pessoal do PT. Não era nada de conservador, não tinha nada. Então ele fez assim, ele fez igual aqueles macaquinhos, né? Não vejo nada, não ouço nada, não falo nada. Deixou a oposição fazer o estrago que quisesse fazer no governo Bolsonaro.
entendeu? Não foi para cima da oposição. Ele simplesmente se anulou, entendeu? Se anulou no tocante a enfrentar, né, os abusos que a oposição estava fazendo para cima do governo Bolsonaro. Então, o Lula queria o Aras, mas o Lula não manda nesse governo. Quem manda é o Alckmin. Eu sempre falei isso. E aí falei, não, vamos botar o Paulo Gonet, ué. Paulo Gonet que é Gilmar Mendes, né, a turma do FHC, antiga. É a turma que está aí, tá certo? E agora o Paulo Gonet está aí costurando, entendeu? Um colchão mole aí, um colchão de espuma aí pro, né, um colchão de mola, um colchão d'água pro Vorcaro, né, para ele ficar confortável, para não ter que fazer as delações que pode comprometer o próprio sócio do Paulo Gonet e aí a turma do FHC que está aí, né, controlando esse governo Lula. Bem, essa é a opinião que eu estou deixando para vocês. Esse é o vídeo 101, 1001, 1002 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Faça aí o seu comentário. Eu sei que o que eu falei aqui, né, é algo que a gente tem que, ter, que tentar entender, porque não é fácil. Não é fácil. Você entendeu? O Brasil está passando por um momento de transformação, né, e que você não sabe direitinho aonde você está tateando. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro. Para mim, hoje é o melhor candidato. Porque, lógico, ele estava concorrendo com quem? Com o Lula. Né? É o melhor candidato. Agora, que o Flávio vai estar cercado de, entendeu? Sanguessugas aí que vão entrar para puxar o tapete dele, é claro que vai ter. E que ele não vai identificar a princípio, é claro que vai ter. Inclusive durante a campanha, tá certo? Por exemplo, eu tenho um pé atrás com o Romeu Zema. Ah, o que o Romeu Zema com o Caiado reuniu com o Flávio. Mas vamos estar todo mundo junto no segundo turno. Eu quero até fazer as pazes com o Romeu Zema. Porque eu sou mineiro. Eu sou daqui de São João del Rei, terra da liberdade. E aí, ele é governador, foi governador aqui. Eu aprovei o governo dele. Enchi a bola desse governador, entendeu? Porque é um cara que tem até um certo perfil que nos agrada. É um cara econômico, um cara austero. Mas, e daí? O Ciro Nogueira não passou também por um homem austero que se colou no Bolsonaro e fez o estrago que fez? Bem, quem está bancando agora o, o Flávio, o Zema? O Kassab, Gilberto Kassab, do PSD. Inimigo declarado politicamente dos interesses, né, do Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, do bolsonarismo como um todo. Né? Aquela fala do Zema, para mim, entendeu? Querendo queimar o, o Flávio para pegar carona, para pegar e falar, bem, agora, ah, tem um áudio do Flávio aí vazando, e eu vou bater no Flávio agora. Vou bater no Flávio porque eu vou entrar no eleitorado dele. Achou que ia fazer isso e ia dar certo. Entendeu? Então, quando ele fez isso, para mim, vou te contar, porque na hora da trincheira, meu amigo, não importa se você está numa guerra, eu estou com você no segundo turno. Tá, mas no primeiro, se você puder me dar um tiro, você dá? Essa é que é a história que eu tenho que levar para vocês. Então, Augusto Aras, Paulo Gonet, Ciro Nogueira, entendeu? Muita gente colou no Bolsonaro e era traíra. Eram pessoas que não tinham interesse nenhum, né, nessa transformação que o Jair Bolsonaro queria fazer para o Brasil. Então, o Jair Bolsonaro, né, nadou em águas turvas, conviveu com um espião dentro dele. Tanto que ele falou assim: ó, eu não vou tirar um tostão do meu cartão corporativo, não vou nem abrir meu cartão corporativo, porque ele sabia que ele estava sendo vigiado o tempo todo, cercado o tempo todo. Tá certo? O que ele falava podia ser usado contra ele, por mais que ele falasse a coisa certa. Você não vê aí o caso do Pix? O Pix, quem botou o Pix para funcionar aí, que botou o Pix no Brasil? Jair Messias Bolsonaro. Agora o Lula está defendendo o Pix como se fosse a glória do mundo. Ah, o Pix tem que defender o Pix, porque o governo americano quer acabar com o Pix. Quer nada. O cara quer roubar entendeu? O legado do Bolsonaro, que foi o Pix, que mudou a vida de muita gente, que incluiu muita gente aí, né, a ter uma vida financeira saudável, pessoas comuns, pessoas simples. Inclusive aqui, a TV Del Rey,
né, que agora tem esse apoio aí, né, da turma que nos assiste com a colaboração dos nossos Pix aí que vocês mandam. Senão, se não fosse o Bolsonaro mandando Pix, criando Pix no governo dele, a gente não teria essa comissão cidadã de inquérito, não teria como bancar, né? Por quê? Porque o massacre vem de cima, né? O policiamento que eles fazem aí na rede social é um negócio violento, né? Na internet, o governo está em cima. É isso aí, tá certo? Bem, agora eu quero ver o comentário de vocês. Eu estou aqui na tela branca, né? Paz, eu quero paz. Tá bom? Então tá bom. Fique com Deus, quero ver seu comentário e eu vou ficando por aqui. Se você gostou, compartilha, curta e se inscreva no nosso canal TV Del Rey, o canal da liberdade. Um abraço, fique com Deus.